Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente para trazermos mais orientações referentes à semana de atividades, tanto para o nono B quanto para o nono C, e adiantar para vocês que será uma semana atípica, né? Uma semana atípica justamente por conta de vocês, estudantes, né? Então a escola vai promover uma semana voltada, que a escola chamou de Semana do Estudante. Então, todas as atividades serão direcionadas a vocês de uma forma mais lúdica, de uma forma que vocês sintam-se mais prazer ao desenvolver essas atividades. É importante lembrar que essas atividades elas serão atividades obrigatórias de vocês, alunos, e em contrapartida vocês estarão participando de concursos e dentro desse concurso, obviamente, algumas pessoas serão premiadas, tá bom? E aí, como semana passada nós passamos pelo dia 11, que foi o dia do estudante, então neste momento eu trago para vocês a minha palavra de apoio, minha palavra de carinho, né, para pessoas tão importantes que é o estudante. Então, gostaria que nesse momento vocês, mais do que nunca, se sentissem importantes, porque na verdade, quando se fala de estudante, a gente está falando de futuro, né? Está falando de um futuro de uma nação, do futuro de um país. E é isso que vocês são nesse momento. Vocês são o futuro do Brasil, o futuro do mundo, né? Porque a partir do momento que você se dedica, que você tem compromisso com seus próprios estudos, você está tendo compromisso e está se mostrando preocupado com o futuro não só o futuro seu enquanto pessoa, enquanto cidadão, mas o futuro de toda uma nação, porque acredito eu que todas as pessoas de bem, também acredito muito nisso, penso dessa forma, que quando uma pessoa pega um livro, quando ela se senta, quando ela faz uma pesquisa, quando ela está apta, está propícia a desenvolver novas habilidades, esta pessoa está preocupada sim, não somente com ela, e sim também com o futuro. Então, se hoje eu estou conversando com você através desse recurso tecnológico, né, dessa ferramenta tecnológica, isso se deve a uma pessoa que lá atrás, no passado não muito distante, se dedicou, teve a curiosidade de buscar novos conhecimentos e aperfeiçoar os conhecimentos que ela já tinha, né, para hoje estar nos possibilitando conversarmos mesmo à distância. Então, através dessa ferramenta, a gente percebe o quanto é importante um estudante. Então, queria desejar a vocês uma semana cheia de paz, de luz, e que vocês possam superar todos os obstáculos, né, da vida de vocês. E é isso que faz a nossa vida fazer sentido, né? É a superação de obstáculos. Já pensou se a nossa vida fosse aquela coisa monótona, que a gente tivesse sempre em mãos tudo aquilo que a gente deseja ou que a gente já conquistou? Então, eu acredito que não faria muito sentido. Então, o conceito de estudante, na verdade, é isso: é buscar conhecimento. Para esse conhecimento, muitas vezes não serve só para a gente, vai servir para o mundo, para toda uma nação. E daí a grande importância do ser estudante. Então, ser estudante é aprender, né, e ter o mundo em suas mãos. Então, e ter o mundo em suas mãos não na forma do egoísmo, mas sim na forma do coletivismo, né? Porque não adianta também você só se formar, ter aquela formação intelectual. É muito importante que tenhamos também a formação humana, né? Eu costumo muito dizer que a formação humana ela precede a formação intelectual, e acredito que a formação humana ela é muito mais importante do que a intelectual. Então é importante também que a gente, enquanto estudante, enquanto cidadão, nós tenhamos essas duas vertentes muito bem equilibradas, né? Ao mesmo tempo que eu desenvolvo conhecimento, eu também tenho que desenvolver o meu lado humano, porque de nada adianta você ter muito conhecimento, mas se você não tiver o seu lado humanizado bem desenvolvido. Então é isso que eu, neste momento, enquanto professor, enquanto cidadão comum, uma pessoa
comum igual a todos. Espero que traga essas palavras de ânimo, de carinho, de apoio a vocês, principalmente nesse momento em que a gente está um pouco mais distante, né? Mas acredito que logo logo a gente estará de uma forma presencial, tendo mais contato um com os outros para estar apoiando e ajudando vocês ainda mais, porque afinal essa é a nossa função enquanto profissional da educação. Então, feliz Dia do Estudante. Com relação à língua portuguesa, já foi mencionado anteriormente que vocês terão atividades diferenciadas, né? E a semana passada, nas outras semanas, vocês recebiam aí 3 atividades, então vocês vão receber agora só uma atividade em língua portuguesa e uma atividade em arte. E essas atividades, elas serão obrigatórias para todos os alunos, né? Porém, elas serão em formato de concurso, ou seja, ao enviar a atividade, o aluno já está automaticamente concorrendo a premiações que a escola vai estar desenvolvendo. É lógico que vocês têm que caprichar ainda mais nessas atividades, porque na verdade elas vão ser analisadas e vocês terão concorrentes diretos. Então, em língua portuguesa nós teremos aí um concurso de redação com a temática bastante presente na vida de vocês, que é os desafios de estudar durante a pandemia. Então, é uma temática que vocês estão bem aproximados dela, estão vivenciando, na verdade, esta realidade, então é muito fácil para vocês desenvolverem esta produção textual. É só, de fato, colocar aquilo que vocês realmente estão vivenciando, que são os desafios de estudar durante a pandemia, tá bom? Então, algumas orientações para que vocês possam desenvolver da melhor forma esta produção textual, né? O texto deve ser dissertativo argumentativo, então quando se fala em texto dissertativo argumentativo, vocês devem ter noção de que vocês irão apresentar, né, esse texto lá no parágrafo inicial, que a gente vai chamar de introdução. Então vocês vão apresentar a temática e posteriormente a ideia central dentro daquela temática, né? Depois, no segundo e terceiro parágrafo, se você fizer com 4 parágrafos, por exemplo, no segundo e terceiro você vai apresentar os seus argumentos, e aí é a parte que a gente chama de desenvolvimento da tua produção textual. E é justamente no desenvolvimento que você vai tentar convencer o teu leitor sobre a ideia que você apresentou lá na introdução, que a gente chamou de parágrafo inicial. E por último, no quarto parágrafo, né, você vai desenvolver a conclusão. Ou seja, o que seria essa conclusão? Você já apresentou a ideia, já apresentou o tema, já apresentou a tese, né? Nos 2 parágrafos do meio você argumentou, tentou convencer o teu leitor sobre a tua ideia, sobre a tua tese, e no parágrafo de conclusão você vai retomar esta tese e fazer o fechamento. Se possível, até acrescentando, que é o ideal, né, que você coloque alguma proposta de intervenção, né? Lembrando que essa proposta de intervenção tem que ser algo execuível, né? Algo que possa ser executado, nada fora da normalidade, nada fora das possibilidades. E também, além de ser execuível, essa solução, essa proposta de intervenção, muitas das vezes não é algo que vai solucionar assim, o problema como um todo. Muitas das vezes ele pode só amenizar. Porque muitas vezes você fica pensando, mas eu não tenho uma solução para esse problema. Mas aí se você não consegue solucionar plenamente, então traz alguma medida de intervenção que possa neste momento estar apenas amenizando, né, diminuindo a tal problemática, tá bom? Então se você não tem uma solução plena, alguma ideia que venha a solucionar de fato, traga alguma ideia que possa pelo menos amenizar, porque se não se pode numa conclusão é você não colocar nenhuma proposta que venha a auxiliar, a modificar aquela situação problemática, tá bom? Então, a redação de vocês deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25, então vai girar em torno dessas linhas aí. Eu aconselho que vocês se aproximem bastante das 25 linhas, afinal você terá mais
condições de argumentar, de mostrar as suas ideias, os seus pensamentos. Você deve escrever com caneta azul ou preta, e os critérios avaliados serão o quê? A organização, né? Toda a questão estrutural, a estética ali do teu texto, os parágrafos, né? Se os parágrafos estão alinhados, quantos parágrafos existem, se você não fez só em um parágrafo, ou só em dois. Então, quando se fala em parágrafos, eu já aconselho que vocês façam aí no mínimo 4 parágrafos. Há pessoas que querem, que optam por 5 parágrafos, outras só por 3. Mas assim, eu ficaria no meio termo e geralmente eu escrevo em 4 parágrafos, né? Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão. Muito cuidado com a caligrafia, até mesmo porque vocês deveriam enviar essas atividades através de fotos, né? E muitas vezes as fotos não ficam muito nítidas, que é também uma preocupação que vocês deverão ter. Muito cuidado na hora de estarem mandando essas fotos para a gente, tá bom? Então, cuidado com a letra, cuidado com a foto, ver se a foto está nítida, porque nós iremos ler redação por redação e dentro dessas redações nós iremos escolher a melhor para ser premiada. Cuidado com os erros ortográficos, né? Muito importante também lembrar da questão da coerência e da coesão. Quando se fala em coerência, nós vamos falar da ligação das ideias em termos de sentido, né? Então, é muito importante que uma ideia esteja coerente com a outra, e quando eu falo de coerência, estou falando de sentido. E de coesão, quando eu falo de coesão, estou falando de ligação. Então é muito importante que vocês saibam ligar as orações umas com as outras usando o conectivo correto, né? Porque muitas vezes você tem uma intenção e usa um conectivo que não tem nada a ver com a intenção pretendida por você enquanto candidato do concurso, no caso aqui da redação. E quando se fala de conectivo, eu estou falando de preposição, estou falando de conjunções. Então essas conjunções, essas interjeições são muito importantes, porque é através dela que você dá um sentido, né, que você faz a ligação de forma correta entre as orações, entre as frases. E essa ligação a gente chama de coesão. E o último ponto, e não menos importante, mas também é muito, muito, muito importante, é a questão do plágio. Né? O que seria esse plágio? Na verdade, o plágio é você se utilizar de um texto que não é seu. Então, você pegar um texto já produzido por uma outra pessoa e reescrever colocando ali o seu nome, né, assinando como se aquele texto fosse seu, né? Então, no caso de plágio, nós não iremos receber, a sua redação ela será anulada, você será desclassificado. E vale lembrar, gente, que plágio é crime. Então, nós não podemos apoiar de forma nenhuma uma atitude como esta. Então, escreva aquilo que for seu. Então, a sua produção tem que ser original, tem que ser autêntica, tá bom? Na disciplina de arte, nós vamos ter um concurso de desenho, né, cujo tema é os desafios de estudar durante a pandemia. Então, você, enquanto aluno, vai desenvolver, né, algum tipo de desenho, né, construir, vai, na verdade, desenhar, vai buscar aí na sua mente, e depois desse desenho concluído, você vai mandar também uma foto para o seu professor, e esta foto será analisada e também escolhida a melhor foto, o melhor desenho no caso, tá bom? Então, lembrando que o desenho tem que ter uma ligação direta com a temática, os desafios de estudar durante a pandemia, tá bom? Então, se por acaso você mandar um desenho e ele não tiver nenhuma ligação com a temática, com certeza o seu desenho será desclassificado. Então, tem que ter uma ligação, tanto o desenho como também lá em língua portuguesa, uma ligação direta com o tema. Então, atenção aqui para algumas dicas, né, que vocês deverão estar atentos. Essas são as atividades desta semana. Lembrando quais são as atividades: o concurso de redação em língua portuguesa e o concurso de desenho na disciplina de arte. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver tanto uma produção textual quanto um desenho. Um para a língua portuguesa e um para a arte.
e vou enviar para o meu professor, tanto de língua portuguesa quanto de artes, tá bom? Essas atividades elas valerão, né, a tua frequência e ao mesmo tempo que valerão a frequência, você está concorrendo no concurso, tá bom? Todos os alunos deverão fazer e enviar por WhatsApp, né, foi mencionado anteriormente. As atividades valem frequência da semana, então você vai estar aí fazendo uma atividade que vai ter validade tanto de frequência como de, de concorrência dentro de um concurso. Será escolhida uma redação e um desenho de cada turma, então cada turma terá aí um aluno sendo sorteado, né, sendo premiado. E para que haja uma melhor identificação dos trabalhos, você deve identificar lá no final da tua redação e do teu desenho com caneta, colocando lá o seu nome completo, que é o nome do autor, né? A tua série, o teu professor e o nome da escola. Então, é como se fosse uma espécie de cabeçalho. Geralmente, cabeçalho a gente coloca em cima, mas nessas atividades vocês irão colocar na parte de baixo, tá bom? Então, não esquecer o nome de vocês, a série, o professor e o nome da escola, tá bom? E no mais, gente, é desejar boa sorte durante as atividades, né, ao longo da semana e dizer para vocês que estamos aqui para apoiar no que for possível e aguardamos os contatos para tirar possíveis dúvidas. Até mais.